O que você faz aqui em Orlando, nessa cidade que só tem parque da Disney, da Universal e coisa pra comprar? Pois é, quando tem coisa para comprar, tem imposto para pagar. Então, o nosso trabalho é justamente ajudar investidores estrangeiros, pessoal residente aqui, os expatriados que estão aqui nos Estados Unidos, com suas obrigações fiscais perante a Receita Federal dos Estados Unidos, o IRS. O nosso trabalho é oferecer não só o cumprimento dessas obrigações, mas também assessorar no planejamento tributário pré-imigratório para que a pessoa fique de acordo com as obrigações, né, no Brasil ou no país de residência anterior aos Estados Unidos e também possa cumprir as obrigações aqui nos Estados Unidos em dia. E assim, não sei, pra quem não sabe, pra quem tá aí vendo a gente não sabe, realmente essa questão de imposto é um pouco séria aqui nos Estados Unidos? Ou não é? Eles são meio... Como é que é? Eu diria, Monique, que é o assunto mais sério aqui nos Estados Unidos, o imposto de renda, tá? O imposto de um modo geral, mas especialmente o imposto de renda aqui. Tanto pelo sigilo que se tem um tax return aqui nos Estados Unidos, quanto pela seriedade, as punições que você está sujeito quando você não cumpre devidamente suas obrigações fiscais. E os Estados Unidos, assim como o Brasil, né, pensando no imigrante que vem para cá, que é brasileiro, tributa os seus residentes de forma universal. Então, todos os residentes nos Estados Unidos estão sujeitos à tributação, independente de onde auferiram os seus ganhos. Por isso, é importante a estratégia fiscal adequada para minimizar legalmente essa carga tributária e também tomar as medidas cabíveis aí com relação à saída definitiva de onde a pessoa vem ou se ela possui negócios em outros países, que ela tente centralizar isso nos Estados Unidos de forma a reduzir essa carga tributária. Então quer dizer que antes da pessoa virar residente aqui, ela já tem que dar uma organizada porque os ganhos dela em outro país podem afetar o imposto dela aqui? Não só organizar esses ganhos, tentar trazer para os Estados Unidos ou tomar medidas para reduzir essa carga fiscal, mas também alinhar com o visto que ela vai estar aqui nos Estados Unidos, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, quem vem estudar nos Estados Unidos, de estar isento durante os 5 primeiros exercícios fiscais e se tornar residente fiscal aqui pelo teste de substância presidencial. Então você envia o formulário 8843, que isenta a pessoa de ser bitributada nos Estados Unidos sobre os seus ganhos de forma universal, só sobre os seus ganhos aqui nos Estados Unidos, né? Então, existem as particularidades de cada cliente, de cada contribuinte, que deve ser analisada por uma equipe, não só por um profissional, mas por uma equipe de profissionais, para que ela esteja em compliance com as obrigações fiscais do seu país de origem e também aqui nos Estados Unidos. Qual que é a sua formação no Brasil? Eu sou administrador de empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, pela FAP em São Paulo. Depois fiz algumas especializações na área tributária no Brasil. Trabalhei como diretor financeiro de uma empresa familiar no Brasil, o que me gerou relacionamento com algumas bancas de advogados e bancos de investimento no Brasil e na Europa, onde a empresa possui atuação também. E foi o que possibilitou a estruturação do escritório com outros profissionais da área tributária e contábil, que possibilitou a formação desse escritório hoje, que trabalha com consultoria tributária, com planejamento patrimonial e também com essas questões contábeis e fiscais do dia a dia, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A sua atuação, ela vai mais pro lado de um contador ou mais pro lado de estratégia administrativa e negócios? Ela vai mais para a área da consultoria tributária, especialmente para o brasileiro que está pensando em investir ou residir nos Estados Unidos, porque esse casamento Brasil e Estados Unidos, você precisa de um profissional que tenha a experiência das obrigações fiscais e contábeis no Brasil e também tenha conhecimento da legislação tributária nos Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos, ambos países tributam os seus residentes de forma universal. Então, simplesmente sair do Brasil e não dar a saída definitiva, por exemplo, fiscal definitiva, não te isenta de fazer as declarações e pagar impostos no Brasil. E agora, inclusive, com a medida provisória que o governo adotou, o governo federal, a medida provisória 1171, que o texto fala sobre a mudança da tributação sobre investimentos no exterior, é preciso ter ainda mais cautela com quem reside no exterior, porque eventuais ganhos que tiverem na pessoa física aqui precisarão ser reportados no Brasil, como já precisava, mas você também vai ter a questão da variação cambial na moeda estrangeira, nos recursos que foram originados em moeda estrangeira. Tem outros aspectos aí que precisam ser analisados, não só o cumprimento meramente, tá? Eu tenho meu registro no IRS como Tax Preparer, então posso
fazer o preenchimento das declarações de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, mas o nosso trabalho não consiste basicamente em só cumprir essas obrigações, mas também assessorar todo mundo que vem para cá que também esteja em compliance com a Receita Federal no Brasil, porque muitas vezes, ambos países, né, tem essa medida quase que leonina com seus contribuintes. Todo mundo quer que o seu dinheiro fique dentro do país. E com o mundo cada vez mais global e as pessoas pensando no movimento migratório agora por conta de política ou por conta de oportunidade de mercado, naturalmente vai surgir demanda para profissionais que queiram trabalhar nessa área, que tenham interesse em assessorar outros investidores e outras pessoas com o cumprimento dessas obrigações. E ainda assim você tem o registro no IRS. Sim, para que você possa enviar os impostos de rendas das pessoas. O IRS não exige que você seja formado em contabilidade para que você seja um tax preparer. O registro específico para um contador é um CPA. Esse sim é um profissional formado em contabilidade, ele é um contador público, né? Mas para você ser um preparador de impostos, você não precisa ser formado em contabilidade nos Estados Unidos. Você sabe falar o que um contador faz que você não pode fazer, já que você não é contador? Tá, um CPA hoje nos Estados Unidos, a diferença de um CPA para um tax preparer é a questão da auditoria, eu enxergo especialmente, tá? O CPA ele tem autonomia para fazer auditorias, ele tem autonomia para fazer documentos específicos que um tax preparer não tem. Tá? Então a grande diferença é essa. O cumprimento das obrigações corriqueiras ali do dia a dia, um tax preparer pode te atender sem grande dificuldade. Então você pode contratar um escritório de tax preparers para fazer o seu imposto de renda, para fazer sales tax, para fazer basicamente todas as suas obrigações aí cotidianas. Se você estiver passando por uma auditoria ou se você quiser reestruturar a sua empresa de forma a eliminar custos tributários que envolvam operações um pouco mais complexas, eu te aconselharia a buscar um CPA. Que é um contador propriamente dito. Contador propriamente dito. Ai, legal. Vinícius, antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava conversando, o Vinícius tá aqui, a esposa dele já aqui fala oi, Vivi. Oi, tudo bem? A esposa Obrigada por receber vocês aqui hoje, muito legal. Ai, super bem. Eu que agradeço por vocês estarem me recebendo aqui. No meio dessa, tenho certeza que vocês são super ocupados. E aí, antes a gente tava conversando aqui sobre, né, vir morar nos Estados Unidos e tal. E eu queria que vocês dois que estão aqui falassem, pra quem tá aí ouvindo, o que foi assim? Vocês sempre quiseram vir? Primeira coisa, né? De onde surgiu o desejo de vir para os Estados Unidos? De onde surgiu o primeiro desejo? Eu posso falar? Claro. A gente fez um curso de inglês aqui em 2017. A gente ficou um curto período. O Vinícius precisou voltar por questões da empresa da família, então a gente resolveu voltar no começo de 2017 para o Brasil. E em 2019, o Vinícius estudou aqui um ano completo, um curso de inglês também. E aí a gente acabou noivando, casando, e a gente veio passar férias. Foi eu brinco que foi o golpe das férias esse. E aí com um período que nós estávamos aqui, acho que foi ainda nem um mês que nós estávamos aqui, que era o período das nossas férias, né, que era só um mês, o Vinícius veio com essa ideia de querer mudar. Eu acho que até era mais uma vontade muito maior nele do que em mim. Mas lógico, a gente pensa muito na oportunidade familiar, né, no que a gente está plantando para os nossos filhos colherem um dia, até pra gente também, a gente não pode ser hipócrita de não pensar na gente, né? E a gente resolveu ficar. Aí foi que o Vinícius conversou, né, com um advogado, que fez todo o nosso processo imigratório. E acho que é legal você falar o que foi baseado no nosso visto, né? Porque tem a ver com também com o seu e... Eu pensava, né, em mudar para os Estados Unidos já faz muito tempo. A empresa do meu pai, na área de engenharia automotiva, tem atuação na Europa e aqui nos Estados Unidos provavelmente desde 2013. Então teve uma época do meu trabalho lá que eu ia mais para a Europa, teve uma época que eu vinha mais para cá, mas a vontade de sair do Brasil era grande, não porque não amo meu país, mas porque a gente percebe que existe uma disparidade de oportunidade muito grande. Pensando num universo que eu gosto bastante, que é futebol, aqui é a Champions League, né? Então aqui você tem os melhores, né? Então, e é justamente nesse campeonato que eu gostaria de jogar. Depois, quando decidi abrir o meu escritório,
ainda em São Paulo, em 2018, com alguns amigos, advogados e contadores, e a gente começou esse desafio de estruturação de patrimônio. A gente já trabalhava desde o começo com estruturação de empresa offshore, então a gente tinha um contato já muito grande com o exterior. O tempo inteiro falando com Estados Unidos, com paraísos fiscais, com a Europa também, algumas jurisdições na Europa, na Ásia, a gente faz abertura de empresa. Isso tudo foi alimentando aquela vontade que eu tinha de sair do Brasil e ir para um cenário mais amigável ao empresário, né? A gente sabe que o Brasil, além das oportunidades serem mais escassas, você tem o Estado se metendo muito mais no dia a dia do empresário. Então, em 2022 foi quando a gente deu entrada no processo imigratório, porque entendi que, enfim, a empresa já era sediada na Flórida mesmo, eu morando em São Paulo, a LLC já estava rodando aqui nos Estados Unidos, a gente já tinha cliente, já tinha tudo certo. E entendi que os Estados Unidos, especialmente aqui a Flórida, pela quantidade de brasileiros e com o perfil do nosso cliente, né, que é o perfil de quem pretende investir nos Estados Unidos ou quem pretende investir fora, mas acaba fazendo isso via Estados Unidos, ou até pretende morar aqui, enfim. Então, a gente entende que a Flórida é um hub interessantíssimo para essa área de negócio. Miami, propriamente dito, talvez é a principal cidade desse grande hub que é a Flórida, mas Orlando tem se desenvolvido muito. Então isso tudo foi alimentando o nosso sonho. Em 2022 a gente decidiu entrar com o processo de residência permanente, quando tivemos a aprovação do nosso caso em dezembro, né, mas já estava com toda a empresa formada, enfim, licenças, espaço físico, time em São Paulo, trabalha remoto, a gente tem um bom time, um excelente time em São Paulo, jurídico, contábil, fiscal, pessoal de planejamento patrimonial, compliance, financeiro, tem muita gente em São Paulo, tem o pessoal que trabalha remoto aqui também nos Estados Unidos, então já estava com tudo muito bem encaminhado para que fosse os Estados Unidos, né? A gente cogitou Canadá, a gente cogitou Austrália, pensando muito no lado familiar, como a Viviane disse, né? Você pensando em ter filhos, né? E até no seu próprio bem-estar. Eu acho que sair do Brasil é uma questão que deve ser em algum momento, ou que está em algum momento na cabeça do jovem empreendedor ou de quem está na metade da carreira aí, buscando alguma coisa diferente. Mas os Estados Unidos em si foi algo que já estava muito bem encaminhado aí por conta desse andamento que a empresa já teve desde o começo aqui nos Estados Unidos. Ah, que legal. Todo mundo que vem para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, fazer alguma coisa, passar um tempo, acaba falando como que eu volto para cá? Como é que eu vou fazer para voltar para cá? Todo mundo é assim. E como é que vocês estão sentindo aqui esse tempo que vocês estão morando em Orlando? Como é que é essa vida de morar aqui? O que tem de mais diferente? O que você mais valoriza? Vocês dois, vai você, Vivi. O que você mais valoriza em termos de morar aqui? Por mais assim, aqui em Orlando, principalmente, a gente tá tem muitas raízes brasileiras aqui, né? Então a gente acaba não sentindo tanto um choque cultural. Mas eu acho que toda mudança, óbvio, tem um choque cultural. A gente acaba, às vezes, tendo que aprender a lidar com o jeito americano, que é muito diferente do jeito brasileiro. Comida, aqui em Orlando a gente também tem que aprender a lidar com o lado que é um lugar muito turístico, então as coisas se misturam muito, o turismo com quem reside, é um pouco difícil separar isso aqui em Orlando, mas eu acho que a gente usufrui de muitas coisas que os Estados Unidos proporciona, que são coisas inquestionáveis, né? A segurança, eu acho que a oportunidade do filho estar numa escola que vai proporcionar frutos ao longo da vida inteira, a gente poder ter oportunidade de negócio, a gente poder conviver com um país, acho que honesto, com um país sincero, com um país que não vai dar um jeitinho aí, não vai ter um jeitinho acho que honestidade, sim. Eu acho que a oportunidade que os Estados Unidos proporciona pra gente, tanto no profissional quanto no pessoal. Eu acho que o que eu sinto é mais isso, apesar do que eu falei, né, da gente sentir a família tá longe, da gente sentir outros choques culturais que a gente tem, mas eu acho que na balança pesa, você acaba colhendo frutos muito bons, então vale a pena. Vale a pena. Tem ônus e bônus, né? Exatamente. Ônus e bônus. Eu concordo, né? Eu separo na minha cabeça, acho que em três grandes vantagens assim que eu vejo de morar aqui hoje, né?
de perto, você começa a ver que também tem problemas como o Brasil, como qualquer lugar do mundo, o paraíso não existe. A Né? gente Então, brinca, né? De perto todo mundo tem ruga. Idealizar o lugar também não é esse o propósito, né? Eu acho que... e também depende muito, é uma opinião nossa, né? Depende Não, mas muito isso é muito importante. da área de cada um e tal, nas circunstâncias em que tá. Mas eu gosto de 3 grandes coisas aqui. A primeira delas é a segurança, isso é inquestionável. Né? Segurança, você tem problema de segurança, evidentemente, direto você ouve sobre tiroteio ou acontece uma coisa ou outra num bairro aqui e ali, mas quando você compara com uma realidade do Brasil, por exemplo, de você poder sacar um dinheiro na rua, de você poder abrir a capota do seu carro, de você poder abrir o vidro do seu carro, Não ter medo de parar no e farol. não ter medo de parar no semáforo, não precisar varar o farol vermelho em decorrência da falta de segurança e tal, isso é maravilhoso. Segundo ponto é que o Estado se mete pouco na vida da pessoa física e do empresário também, de modo geral, nas empresas, né? Então, você tem muita oportunidade aqui para crescer. Até certo modo, eu diria, claro, o papel do Estado é prover tudo aquilo que cabe a ele, mas eu entendo que os Estados Unidos é parceiro em alguns momentos, e isso seria maravilhoso se os países subdesenvolvidos adotassem esse modelo, no meu entendimento. Então você consegue linhas de crédito subsidiadas, você consegue abrir uma empresa às vezes em 1, 2 dias, às vezes no mesmo dia você abre uma empresa. Então, de repente está alguém querendo te contratar, a pessoa não tem uma empresa, ela abre uma empresa sem burocracia alguma, né? Contratar pessoas da mesma maneira, demitir pessoas da mesma maneira. Então, existe a questão também de você ter o lado social, mas você fica menos inchado, você fica menos com medo de empresariar, você fica mais disposto a tomar risco e o país te devolve, né, todos esses benefícios aí. Depois, no dia a dia, você sai na rua, você vê o pavimento perfeito, a grama cortadinha, tudo certo, aquele imposto está voltando, você se sente mais, vamos dizer... Você não se sente roubado. Você não se sente roubado. Eu estava tentando evitar esse termo. Esse é o ponto. Mas é que a gente... E o último aspecto é família, né? Eu acho que se você pensar, né, em constituir uma família, eu não visitei tantos países assim na minha vida, mas de tudo que eu vi, eu acho aqui talvez uma relação custo-benefício bem legal, porque você tem aquilo que é base para uma família, você tem acesso muito fácil. Então você tem acesso à escola muito fácil, você tem acesso a entretenimento, você tem acesso à religião. É um país muito aberto, você tem uma diversidade gigante de cultura e de religião aqui nesse país. É um país feito por imigrantes, então claro que vai existir problemas de preconceito, talvez, mas aqui na Flórida você não sente isso. Eu acho que aqui na Flórida a gente é bem tranquilo de você isso. ser um imigrante na Flórida, pelo menos para nós tem sido, né? E eu acho que isso é um fator que quando a gente pensa em sair do Brasil ou sair do nosso país de residência, tem que ser pensado. Então nossos filhos, às vezes pequenos, né, vai pra escola e tal, é quem vai acabar sofrendo um pouco mais isso. Então aqui eu acho que é bem tranquilo isso. Tem bairros aqui que tem um monte de brasileiros estudando. Mesmo os americanos também me parecem ser bastante abertos com relação ao estrangeiro que decide mudar pra cá. Então foram esses 3 fatores aí que eu acho que são fundamentais aí pra nossa mudança aí. E agora que vocês estão aqui, quais são os planos para o futuro? Vocês já sabem se estão aqui para ficar? Quais são os planos para o futuro, gente? Acho que a ideia é ficar. Sim. Acho que a gente não se vê fora daqui. O Vinícius ainda brinca que se for fora daqui não vai ser para o Brasil, vai ser em outro lugar. A gente também o Vinícius tem a cidadania europeia, né? Então, se não for aqui, futuramente, bem futuramente, talvez em outro lugar, mas eu acho que a oportunidade hoje é aqui, né, profissional tá aqui, a nossa oportunidade familiar, né, o início de uma família acho que tá aqui, então nossas raízes estão crescendo aqui nos Estados Unidos. Eu também acho, não me vejo fora daqui, não, acho que a oportunidade, o nosso negócio, ele tem muito dos Estados Unidos, né? A empresa cresceu com a cara dos Estados Unidos, assim como
negócio de vocês também. Você pode até ter sua base fora dos Estados Unidos, mas ele sempre vai rodar nos Estados Unidos, porque ele é os Estados Unidos. E do lado, né, pensando ainda no lado profissional, meu plano é expandir ainda mais. A gente tem crescido acima das nossas expectativas. Sou muito grato todo mundo que confia no nosso trabalho, que nos dá a oportunidade de ser assessorado por nós. Então, meu objetivo é escalar o negócio para outras cidades que a gente entende que é importante ter uma presença física em um dado momento. Para você ter uma ideia, a gente está com um volume grande de abertura de empresa no Missouri, a gente está atendendo o pessoal da Califórnia, a gente tem gente que reside em Nova York. Isso graças à internet, mas em algum momento a presença física ela vai se tornar indispensável. Então, pensando no negócio propriamente dito, eu penso em expandir as nossas operações de modo exponencial nos próximos 5 anos, onde eu estou detectando que existem oportunidades de negócio e que o pessoal não está sendo assessorado como gostaria. Então, esse movimento de imigração para cá, para os Estados Unidos, vai gerar muita oportunidade de negócio, não só na nossa área, acho que em todas. Para quem trabalha com imóvel, para quem trabalha com turismo que seja, para quem trabalha com transporte, com alimentação, com importação de produto, porque o brasileiro chega aqui e vai encontrar falta de alguns produtos. Aqui na Flórida ainda a gente é muito bem abastecido, mas em outras regiões nem tanto. Então, é importante o brasileiro que pense em mudar para cá, quero dizer, né? Observar de forma bem ampla tudo aquilo que tem de possibilidade aqui. Hoje seus principais clientes, a maioria dos seus clientes são brasileiros? 98% são brasileiros. São brasileiros. Né? 98% são brasileiros. Agora, se você me perguntar quantos residem no Brasil, eu te diria que hoje está meio a meio. Né? Então, a gente tem uma quantidade grande de brasileiros residindo em Portugal, uma quantidade grande residindo aqui nos Estados Unidos, por óbvio, alguns no Canadá, Austrália. Então a gente tem brasileiros espalhados, mas a grande maioria brasileiro, porque a gente, dentro desse mercado, conseguiu fazer esse casamento exterior-Brasil. Então, fazer a questão dos cumprimentos fiscais, né, as obrigações acessórias, etc., no país em que a pessoa está residindo hoje, mas também sem deixar de olhar para o lado do Brasil. Então, pensando que a gente hoje é uma consultoria estabelecida na Flórida, a gente talvez tenha sido o primeiro aqui a ser pronunciado a medida provisória que aconteceu no Brasil. Né? Quase nenhum escritório, nenhum dos nossos concorrentes aí se manifestou basicamente sobre a medida provisória, que é um tema importantíssimo. A pessoa está residindo aqui, é claro que é importante, as obrigações fiscais dos Estados Unidos são fundamentais, mas a gente não pode deixar de olhar também ao lado do Brasil, porque isso pode trazer implicações não só fiscais, mas também judiciais. Né? Então, tem esse lado, e eu acho que isso nos coloca talvez um pouco diferente, não como uma contabilidade, mas sim como um planejador tributário, uma consultoria tributária, alguém que está ali quase que no dia a dia desse investidor. Então é um trabalho muito mais de perto que a gente tem aqui. Não, que é importantíssimo fazer estar regular no Brasil. Quanto mais portas a gente deixar abertas, sem dúvida, melhor. Então não adianta você vir para os Estados Unidos e abrir todas as portas aqui, ser 100%, né? Pode ter seu CPF cancelado lá no Brasil, suspenso, né, na realidade. Então você pode ter uma série de complicações por não cumprir com essas obrigações fiscais que você precisa cumprir. Né? O Brasil não tem como saber exatamente se a pessoa está ou não residindo no exterior, então é importante pensar na possibilidade de dar uma saída definitiva, enfim, de reestruturar o seu patrimônio que está lá no Brasil, gerando receita, para você não ficar sujeito a uma tributação no Brasil e nos Estados Unidos, ou pelo menos tentar minimizar isso, né, de forma legal. Então, é importante esse trabalho por conta disso. Muito importante. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, porque eu mesma não sabia, que você pode abrir empresa aqui nos Estados Unidos sem ser residente fiscal aqui. Pode. Sem ter green card, sem ser cidadão. E eu não sabia. A gente tem a Juliana, que é a nossa aluna, que ela tá aqui com visto J, que é um visto de pesquisador e estudante. E ela abriu uma empresa aqui.
e você pode abrir empresa, pode já começar a fazer tudo que você precisa estando no Brasil. Tem um lado legal, Monique, que não precisa nem ter um visto para abrir uma empresa. Não precisa nem ter visto. Né? Então, um documento com foto é o suficiente para você conseguir explorar esse mercado. E é basicamente aquilo, né? Você, como empresa americana, você fornece para qualquer lugar do mundo. Né? Você se coloca... Você abre outras portas. Você se coloca num nível diferente. Né? Você pode receber da Europa, você pode receber de qualquer lugar. Por meio de uma empresa americana, você não precisa fechar contrato de câmbio, você tem uma facilidade operacional muito interessante e você quase não tem requisito para abrir uma empresa aqui. Você vai precisar de preencher um formulário simples, um documento com foto, escolher o nome, o campo de atuação, o endereço e você está pronto para... E o endereço também não precisa ter. Não precisa ter, a gente oferece o serviço de endereço, ou se a pessoa tiver algum outro endereço aqui também, é bem tranquilo de ser formatada a empresa e dependendo do estado, às vezes no mesmo dia, né? Você pega estados como o dela, a gente abre a empresa às vezes no mesmo dia. Então, além de ser desburocratizado o processo de abertura de empresa, você pode fazer o pagamento hoje no escritório em reais, do custo de abertura em até 12 vezes no cartão. Toda a assessoria no processo de abertura nosso aqui, também de quem está no Brasil, por óbvio em português, né? Se a pessoa tem alguma dúvida pontual, alguma coisa relacionada à abertura, prontamente ela já é atendida e tem o retorno disso. Solicitação de documentações também perante o Estado, perante a Receita Federal. A gente faz comunicados o tempo todo com relação às obrigações de acessórias, né, e fiscais. Acessórias eu digo porque você tem o FBAR, você tem outras obrigações que não são propriamente da Receita Federal. Então, a gente está bem de perto ali com o cliente. Hoje é bem tranquilo de você empresariar nos Estados Unidos. Para quem está pensando em mudar para cá, inclusive, recomendo, né, que você considere abrir uma empresa nos Estados Unidos para que você comece a explorar o mercado americano, ter uma renda em dólar, vir para cá, não dependendo exclusivamente do real, que está muito caro e a gente não sabe se vai subir, se vai ficar assim. Com todas essas questões políticas a gente fica um pouco preocupado com isso, mas então a abertura da empresa é talvez o pontapé inicial para quem está pensando aí em ter uma vida aqui nos Estados Unidos, que foi o que a gente fez, né? Eu estava residindo no Brasil ainda, estruturei a empresa nos Estados Unidos para fazer essa questão operacional de modo mais fácil. Então a gente já tinha recebimento aqui, já fazia pagamentos via empresa americana, você não fica exposto à variação cambial, então você recebe do seu cliente em dólar. Se você for pagar daqui 30, 60 dias essa conta em dólar, se você tiver com esse dinheiro lá no Brasil, você está exposto à variação cambial. Aqui não, você está com recurso em dólar. Então te traz uma série de vantagens aí, com bem mais praticidade do que abrir uma empresa no Brasil, por exemplo. Perfeito. E as pessoas não sabem disso, mas agora vão saber. Vivi e Vinícius, agora que nós estamos finalizando, queria que vocês falassem, pessoal, o que vocês recomendam? Como é que tá? Vocês recomendam pro pessoal vir mudar para os Estados Unidos ou não? Fiquem aí no Brasil mesmo. Eu recomendo, mas eu, assim como eu falo até pra família dele e pra minha, eu acho que você tem que estar disposto a... Porque assim, a gente tá no país deles, né? Então a gente tem que viver as regras deles, a gente tem que viver a cultura deles. Eu acho que quem vem tem que estar muito preparado, tem que estar com a cabeça aberta para viver a experiência de estar aqui, para reconhecer as oportunidades que o país dá, né? A gente acha que também tem que ser grato ao que a gente... Né? O Vinícius até brinca que a gente ter a oportunidade de estar aqui é uma das coisas mais maravilhosas que a gente recebeu. Então a gente vive aqui de uma forma bem abertamente, assim. A gente não quer trazer o jeitinho brasileiro pra cá. Tem um choque cultural, tem a adaptação do dia a dia. Tem dia que você vai acordar e fala, o que eu tô fazendo? Mas no dia seguinte você acorda de novo e fala, passou. Então eu acho que o principal é estar de cabeça aberta para viver a cultura do país. E aceitar, né, o que o país te oferece da forma mais leal possível. É isso. Cabeça aberta. Eu recomendo que as pessoas venham, seja a caráter temporário, sejam para se planejarem para vir de forma definitiva. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental. Além de ser muito bonito, ele é fundamental porque o estudo é o que garante oportunidade. No mundo cada vez mais competitivo, o que vai te colocar numa posição de destaque é o estudo, né?
seja ele um MBA, seja ele uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma faculdade, um curso de inglês, né? A gente mora num país que fala inglês, então você precisa talvez começar daí. Talvez o curso de inglês é o caminho, né? Como foi para mim no passado. Então, eu acho que as pessoas precisam experimentar isso, não só para os Estados Unidos, mas para qualquer lugar. Os Estados Unidos, na minha opinião, tanto que aqui estamos, né? É o principal localização do mundo para você tentar algo diferente. Mas eu aconselho, sim, que as pessoas tenham essa experiência. Eu sou muito, muito feliz aqui nos Estados Unidos. Eu amo esse país. Respeito imenso pelos americanos, por tudo que essa gente construiu. É um lugar seguro, é um lugar bonito, é um lugar que as pessoas, na medida do possível, tenham respeito, têm organização. Eles são leais ao país deles também. Então, né? eu acho um lugar maravilhoso para viver, para ter negócio, para ter família. Então, se valer a dica aí, que o pessoal considere, sim, os Estados Unidos para nem que seja passar um tempo, aprender coisa nova. É uma experiência incrível. Vale a pena. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. Por falar com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, Vinícius. Muito obrigada, Vivi. E depois o Vinícius já está convidado para ir lá falar com os nossos alunos, com os nossos mentorados. Explicar para eles como é que faz para você ficar tudo certo no seu doutorado enquanto com seus impostos. Já está aceito. Tá convidado, Vinícius. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.